Você estava lá, na santa paz de Deus, executando a sua obra com o seu pedreiro de confiança, quando chegou um fiscal da prefeitura e perguntou: cadê o alvará? Obviamente você não tinha esse alvará e o fiscal notificou a sua obra, ou seja, ele deixou lá um canhotinho da prefeitura informando que você passou por uma fiscalização e foram constatadas irregularidades na sua construção. E agora, o que fazer para resolver essa situação? Eu sou o Cleverson Souza da Construtiva e nesse vídeo eu te explico como proceder. Vem comigo! Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender numa situação como essa é que a notificação não é uma multa. Como o próprio nome diz, a prefeitura está te avisando que foi identificada uma irregularidade e ela vai te dar um prazo para você solucionar essa irregularidade. Ou seja, no caso de uma obra sem alvará de construção, que é o mais comum, como que você resolve esse problema? Obtendo o alvará de construção. E para isso você vai precisar aprovar o seu projeto junto à prefeitura. A primeira coisa que você precisa ver, então, é no seu auto de notificação qual foi a infração que foi indicada ali pelo fiscal, né? O que é o erro que você está cometendo. Podem ser principalmente de dois tipos. Ou a infração por estar conduzindo obras sem alvará de construção, como eu já falei, mas também, em caso de reformas, é comum você ser notificado por ocupar uma edificação sem baixa de construção, ou seja, muitas vezes trata-se de uma construção que já existia, já estava irregular perante o município, e quando você iniciou ali uma obra de reforma, algum ajuste, alguma adequação, um vizinho te denunciou ou passou uma fiscalização, viu a obra e te notificou, tá? Nos dois casos você vai ter que abrir um processo dentro da prefeitura e vai precisar regularizar essa situação. E aí a primeira coisa que você precisa fazer, a segunda coisa na verdade que você precisa fazer depois de ver qual é a infração que foi cometida, é observar qual é o prazo que você tem para poder solucionar essa infração. Normalmente esse prazo ele vai estar indicado num campo específico do auto de notificação e esse é o prazo que você precisa, que a prefeitura te dá para poder apresentar a solução do problema. Normalmente, para casos de alvará de construção, são 30 dias e para casos de edificação sem baixa de construção, são 180 dias. Eu já te adianto, não dá para fazer nenhuma coisa nem outra com esses prazos que eles te dão ali no auto de notificação. Então, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Procurar a sua regional, a regional específica do local onde você está construindo, ou o BH Resolve, também pode ser, se você não souber onde fica a regional, você vai lá no BH Resolve e vai protocolar um pedido de dilatação de prazo. Só que você vai tomar um cuidado. Você vai esperar chegar próximo do final do prazo definido, né? Ou seja, então se o prazo foi de 30 dias, quando estiver faltando aí uns 10 dias para encerrar, você vai lá no BH Resolve e mesma coisa se for um prazo de 180 dias. E nesse meio tempo, você vai procurar um profissional, um engenheiro ou um arquiteto, preferencialmente que tenha experiência, né, com aprovação e com regularização, para que ele possa assumir o seu caso e conduzir a solução do seu problema dentro da prefeitura. Você não vai conseguir fazer isso sozinho e você não vai conseguir fazer isso com despachante. Pelo amor de Deus, não caia no conto daquela pessoa que fala que regulariza o seu projeto ou aprova o seu alvará de uma construção que foi notificada em 30 dias. Isso não existe. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, isso não existe, tá? Você até aprova um projeto em 30 dias, no alvará na hora, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, tá? É só clicar no card aqui em cima que você vai ver, só que isso não vale no caso de uma obra que foi notificada, ok? Porque é um processo diferente de aprovação e não dá para fazer em 30 dias, não caia nesse conto. Muitos profissionais mal intencionados
vão te procurar e vão te falar que resolvem o seu problema, só que depois de assinado um contrato e assumido um vínculo com aquele profissional, ele não vai ter o menor pudor em te falar que está demorando mais do que o previsto e jogar a culpa no município. Mas na verdade a culpa não é do município, a culpa é dele que te enganou lá no início. Então fique esperto, não cai nessa. Procura um profissional que tenha experiência e principalmente que tenha respaldo, ou que alguém te indique, ou um profissional que você já conheça, que já tenha trabalhado para você, mas uma pessoa com indicação, uma pessoa que outras pessoas referendem o trabalho dela para que você não seja enganado, para que você não caia na pegadinha do despachante. Bom, uma vez que você encontrou o seu profissional, o que você vai fazer? Vai entrar com o recurso de dilatação de prazo, como eu havia explicado anteriormente, né? O prazo para a solução da pendência, no caso de uma notificação por obra irregular, ele pode ser dilatado por até 180 dias. Então você consegue somar 180 dias àqueles 30 ou àqueles 180 iniciais que estavam lá na notificação, ok? E nesse prazo é o prazo que o profissional que você contratou vai ter para poder conduzir todo o processo na prefeitura. Não necessariamente você precisa estar com o seu alvará de construção ou com o seu habite-se ao término desse prazo da notificação, tá? Como eu já falei em outros vídeos aqui, normalmente são processos muito demorados, que às vezes vão superar mesmo aquele prazo original definido na notificação. Mas é importante que quando esse prazo termine, você esteja pelo menos com o seu processo protocolado. Por quê? Uma vez protocolado o processo de regularização ou de aprovação, aqueles prazos da notificação eles ficam suspensos. Enquanto o seu projeto estiver tramitando dentro da regulação urbana, os prazos da notificação ficam suspensos e ninguém pode ir lá te acionar por causa disso, ok? Aí, quando termina tudo, a regulação urbana comunica com a regional e eles dão baixa na notificação. Agora, se você não fizer nada, recebeu a notificação e não se posicionou, o que pode acontecer? Bom, a primeira coisa que pode acontecer é, ao término do prazo original, o prazo que foi colocado lá na notificação, o fiscal pode voltar na sua obra e perguntar: e aí, meu amigo, você resolveu o problema? Você pegou o alvará? E se ele vê que você não fez isso, e principalmente que a sua obra está seguindo sem o alvará, ele vai te emitir um outro auto. Só que agora é uma coisa mais séria, ele vai te emitir um auto de embargo. O que é o embargo? É como se ele falasse assim: olha, para a sua obra agora, fecha tudo, manda todo mundo que está trabalhando aqui embora e você não pode fazer mais nada enquanto você não me apresentar o alvará. E junto desse auto de embargo, ele vai emitir a primeira multa em função da irregularidade que foi constatada. Essa multa gira em torno do valor de R$ 4.900 e uma vez que ela é emitida, você não consegue recorrer para anular a multa. Se ela chegar a ser emitida, você tem que pagar, e se você não pagar, essa multa vai para a dívida ativa, então ela não caduca, você fica devendo aquilo ali e aquilo vai somando juros até o dia que você vai ser obrigado a pagar. E tem uma coisa pior ainda. Mesmo que você pague essa multa em função da notificação, ela não vai regularizar a sua obra, porque a regularização da sua obra depende ou de você apresentar o alvará de construção, se a sua notificação for por falta de alvará, ou apresentar a certidão de baixa de construção, o habite-se, caso a sua notificação seja por falta desse documento. Ou seja, se você pagou a multa, veio lá uma primeira multa de R$ 4.900, você pagou, mas não andou com a sua regularização, quando o fiscal voltar, e ele vai voltar, ele vai te lavrar uma nova multa, porque a edificação continua irregular. E aí essa multa, ela já não vem no valor de R$ 4.900, ela já vai vir no valor de R$ 9.800. Por quê? Porque a cada vez que é emitida uma nova multa pela mesma irregularidade, ela vem acrescida do valor base. Então, se a primeira multa era R$ 4.000, vamos arredondar para a gente fazer uma conta mais fácil, se a primeira era R$ 4.000, a segunda é 8. A terceira é 12 e assim por diante. Ela vai somando, cada vez que ela é emitida, né, é somada ao valor base e as multas que já estavam emitidas continuam valendo, ou seja, você vai ter que pagar as que já foram emitidas e a nova que veio acrescida do valor base, ou seja, é uma bola de neve.
Então, se você está conduzindo uma obra ou se você esteve conduzindo uma obra que foi notificada, você deve se movimentar para regularizar a sua situação, para que você não tenha problemas futuros na prefeitura, tá? Em situações extremas, a prefeitura pode determinar a demolição compulsória da edificação por ela não estar solucionando as irregularidades. Isso é uma coisa muito complicada, uma coisa muito séria, tá? Então não deixe de solucionar o seu problema se você tiver sido notificado pela prefeitura. Então, resumindo, recebeu uma notificação da Prefeitura de Belo Horizonte? Primeiro passo, procura um profissional idôneo, referenciado, que saiba o que está fazendo para poder acompanhar o seu processo. Segundo passo, faça valer o seu direito da dilatação de prazo e peça a dilatação de prazo, porque você vai precisar dela, o seu profissional vai precisar dela para conseguir produzir todos os documentos e todas as informações que a Prefeitura pede na abertura de um processo de regularização. Terceiro, não deixe de acompanhar o seu processo dentro da prefeitura para saber se está tudo indo bem. Não deixe só nas mãos do seu profissional. Muitos profissionais abandonam o processo quando ele começa a demorar muito. E aí você só vai ficar sabendo que nada se resolveu lá na frente quando chegar uma multa para você, ok? Quarto, se você está sendo notificado por uma obra irregular, pare sua obra imediatamente. Porque se você continuar, você vai ser embargado e vai receber uma multa mais alta em função do embargo, ok? É uma situação complicada de solucionar, mas que é possível de ser resolvida. A gente vivencia isso no dia a dia e consegue solucionar de forma relativamente simples. Não é rápido, como eu falei no início desse vídeo, não caia no conto do vigário da aprovação rápida no caso de uma notificação, porque isso não existe. Mas dá para resolver. Você vai conseguir terminar a sua obra e o melhor, você vai terminar a sua obra correta, tranquila, sem susto, vai pegar o seu habite lá no final, você só vai ter a ganhar com isso, ok? Então não encare a sua notificação como uma coisa, como o fim do mundo. É ruim? É, mas é possível resolver desde que você tome esses cuidados e siga essas dicas que eu dei para você aqui nesse vídeo. E se você está passando por uma situação como essa, e o que eu te falei aqui deixou alguma dúvida que não foi abordada, deixa ela aqui nos comentários que eu volto para te responder. Aproveita, deixa sua curtida nesse vídeo. Se você não se inscreveu no nosso canal, já passou da hora de se inscrever e ativar as notificações. E mais, compartilhe esse vídeo com seus colegas de profissão, com seus amigos ou com alguma pessoa que você conheça que está passando por essa situação aí de notificação da prefeitura, para que ela saiba como proceder e o que fazer nessa situação. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.